Este vídeo é uma iniciativa do Projeto de Extensão Integração de Tecnologias Educativas em Saúde, Informação e Comunicação para a Promoção da Saúde, com o objetivo de responder a algumas curiosidades sobre vacinação. A imunização é um componente fundamental para atingir os objetivos de uma vida saudável, promover o bem-estar de todos, reduzir a taxa de mortalidade infantil e materna, incluindo a garantia de acesso a vacinas seguras e de qualidade. No Brasil, a vacinação ocorre de maneira gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, com o intuito de aumentar cada vez mais a abrangência da cobertura vacinal e erradicar as doenças imunopreveníveis. Conforme questionamento feito na nossa página do Instagram, vamos responder as principais dúvidas dos nossos seguidores. Por que algumas vacinas têm somente uma dose e outras têm 2 ou 3? Algumas vacinas possuem mais de uma dose, pois apenas uma comumente não é o suficiente para gerar toda a imunidade necessária para proteger o indivíduo da doença, como acontece com as vacinas feitas com vírus ou bactérias mortos, que necessitam de várias doses e, por vezes, reforços posteriores. Outras vacinas, que são aplicadas em dose única, possuem uma proteção de curta duração e necessitam de reforço, por exemplo, a vacina da gripe, que precisa ser aplicada anualmente. O que acontece se eu tomar apenas uma dose e esquecer as outras? Caso você esqueça de tomar a segunda dose de uma vacina, não é necessário tomar a primeira dose novamente. Nesse caso, você pode dar continuidade ao esquema vacinal normalmente, contanto que tenha registro da vacinação anterior. É importante salientar que, durante o período em que todas as pessoas não estiverem com o esquema vacinal completo, elas não estarão protegidas. Quais doenças foram erradicadas pela vacinação? Até hoje, as doenças consideradas erradicadas pela vacinação são varíola, considerada a primeira doença a ser erradicada no mundo, rubéola, difteria e poliomielite foram consideradas erradicadas das Américas em 1994. Porém, no ano de 2018, o Ministério da Saúde emitiu o alerta para o risco da volta da poliomielite devido à baixa cobertura vacinal em algumas regiões do Brasil. E o sarampo, considerado erradicado em 2016, no entanto, esse quadro mudou em 2018, quando o país viveu um surto da doença. Existe alguma evidência científica que justifique o crescimento do movimento anti-vacina nos últimos anos? O movimento anti-vacina não é de hoje. Já em meados do século XX, havia uma desconfiança quanto às vacinas, devido aos efeitos adversos provocados por elas que supostamente causariam doenças. Mas foi no ano de 1998 que essa desconfiança ganhou força, ao surgir um estudo que apontava uma possível relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento do autismo. Apesar de o artigo ter sido considerado uma fraude, os seus impactos perduram até hoje. A pouca circulação de informação confiável sobre vacinas está sendo parcialmente preenchida por conteúdo anti-vacinação e desinformação postados e compartilhados nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens. A desinformação também pode afetar a percepção em relação à segurança das vacinas. No ano de 2019, a OMS incluiu a hesitação em se vacinar entre as 10 maiores ameaças globais de saúde. Por que as vacinas dão reações adversas em algumas pessoas? Existem pessoas mais vulneráveis a isso ou é algo aleatório? Os eventos adversos podem ser inesperados ou esperados e têm em vista a natureza e característica do imunobiológico. Quando ocorrem, devem ser investigados cuidadosamente e devem levar em consideração os fatores relacionados à vacina, ao vacinado e à administração da vacina. A grande maioria das reações adversas é local ou sistêmica e de baixa gravidade. As pessoas mais vulneráveis são aquelas que apresentam hipersensibilidade confirmada após recebimento de dose anterior ou hipersensibilidade a qualquer componente da vacina. Outras situações são pessoas que fazem terapia com corticosteroides,
aqueles com imunodeficiência clínica ou laboratorial grave e aquelas que apresentam doença febril grave. Quanto tempo, em média, dura a aprovação de uma vacina pela Anvisa? De acordo com a legislação brasileira, um produto biológico só pode ser utilizado no país após a obtenção de registro sanitário na Anvisa. O prazo para a primeira manifestação sobre o pedido de registro de vacinas é de até 60 dias. Neste período, a Anvisa pode conceder o registro, solicitar informações complementares para análise ou ainda negar o pedido. O desenvolvimento de uma nova vacina é extremamente trabalhoso. Este processo costuma levar 8 anos ou mais para cumprir as fases recomendadas pela OMS. Para que uma vacina seja utilizada, ela passa por um processo longo, de muitos anos, desde o desenvolvimento do produto, os estudos pré-clínicos e clínicos, até a sua aprovação e registro sanitário. Em qual nível o Brasil encontra-se em comparação com outros países, no tocante às campanhas de vacinação? Cada país tem seu calendário de vacinação nacional, que segue as recomendações globais e regionais da OMS, e pode mudar de tempos em tempos, de acordo com eventos locais. Em alguns países da Europa, o calendário de vacinação é mais flexível e contempla menos vacinas em relação à América, além de não serem obrigatórias. No Brasil, o esquema é mais rigoroso, com vacinas obrigatórias que costumam ser dadas logo nos primeiros anos de vida. No Brasil, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde atualmente oferece de graça 27 vacinas a toda a população de todas as faixas etárias. Além disso, o país exporta dose para mais de 70 países, sobretudo africanos, e o processo de produção é referência internacional. O que foi alcançado pelo Brasil em imunizações está muito além do que foi conseguido por qualquer outro país de dimensões continentais e de tão grande diversidade socioeconômica.